Beleza, começou a gravar. Show. Então, primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o cronograma que vocês me perguntaram sobre a avaliação, certo? Então, atualizei nosso cronograma, tá? Coloquei certinho as datas agora de entrega dos trabalhos. Coloquei a entrega da A1 para ser dia 2 de maio, tá? Uma terça-feira, então um dia antes da nossa aula. Eu vou colocar nesse final de semana um arquivo dentro do nosso Drive, escrito chamado Trabalho 1, tá? O A1, que vai ser o trabalho que vocês vão fazer, tá? Vai ser um questionáriozinho, só que as perguntas vão ser bem elaboradas, assim, para vocês pensarem, tá? Queimarem aí os miolos e pensarem bem nas perguntas. Mas vocês vão ter tempo, né? 2 semaninhas aí para responder, tá? É só para dia 2. E vocês podem checar o material também. Então, acho que vocês vão conseguir se virar de boa. Beleza? Aí é fogo. Você consegue ver as aulas gravadas no nosso Drive. O link está na descrição do grupo do WhatsApp, tá? Para o Drive. Aí tem um arquivo aqui chamado ó, Link das gravações, aulas, biotecnologia e mais. Tu clica aqui. E aí tá aqui, link do grupo de WhatsApp, aula 1, aula 2, 3, 4, 5 e a 6, que é essa agora. Vou colocar depois, tá? Boa noite, professor. A 1 vai ser em grupo? Não. Não. Eita. Cara, que eu travei. Ô, professor, o áudio, não Opa. sei se é o meu computador, se... Deve ser, né? Tá muito baixinho, eu não entendi nada. Só via um escrito. Oi. O senhor vai passar isso escrito em algum lugar? Posso escrever no grupo também para ficar fixado. Você está conseguindo me ouvir agora? Só para eu saber se falando um pouquinho mais alto resolve. Tô ouvindo melhor, obrigada. Tá, beleza. Então, só mostrei aqui o cronograma para quem não viu. Coloquei as datas das entregas que vocês têm que fazer, tá? Das nossas avaliações. Então, a primeira é a 1, que vocês tinham me perguntado. Coloquei para ser entregue no dia 2 de maio, uma terça-feira, um dia antes da nossa aula, tá? Essa 1 vai ser um trabalhinho que vocês vão fazer. Respondendo, Lia, o trabalho é individual, tá? Não é em grupo. Cada um vai fazer o seu. Vou colocar um arquivo no nosso Drive. O link do Drive está na descrição do grupo do WhatsApp. Vou colocar um arquivo aqui chamado Trabalho 1, com algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Então, vocês vão ter um tempinho bom aí para responder. Vocês podem consultar material, podem procurar na internet. Vão ser perguntas que vocês vão ter que desenvolver um pouquinho mais, tá? Vão ter que pensar. Eu acho que não vai ser só um Ctrl+C, Ctrl+V do meu slide, não. Beleza? Ué, cadê? Tá mais aqui embaixo. Só para vocês saberem, a 2 está marcada para o dia 5, tá? De julho. E a 3, para quem precisar, para quem não obtiver a média 6, a 3 serve para substituir a menor nota, vai ser uma semana depois, tá? Dia 12 de julho. Beleza? Mas tenho certeza que ninguém vai precisar dia 3, não. Show! Então vamos para a aula 6, tá? Aula 5, aula passada, a gente falou um monte sobre PCR, como que a gente desenhava primer, qual era a dificuldade de desenhar primer, os cuidados que a gente tinha que ter. Não vai precisar, Stephanie. Os cuidados que a gente tinha que ter para desenhar um primer, né? Quais regiões a gente tinha que escolher, se a gente podia pegar uma região que tinha tanto nucleotídeo, né? Muito CG era melhor, porque tem uma ligação mais forte entre eles. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o PCR, tá? Porque a gente ainda tem um pouquinho mais de problemas para abordar nessa técnica, né? Nessa situação. Então, aqui só o resumão do PCR. Vou falar 2 frases só para resumir. Então, a gente tem a fase de desnaturação, onde eu esquento e as 2 fitas se separam. Minha fita de DNA, que é uma fita dupla, vai se separar por conta do calor. Depois a temperatura baixa um pouquinho para a temperatura de anilamento, que é a fase onde meu primer, meu pedacinho de sequência, ou também chamado de oligonucleotídeo, tá? Que é uma sequência pequena de nucleotídeos, vai parear, vai se ligar com o meu DNA molde.
Depois a gente esquenta um pouco mais essa reação lá para 72 graus, que é a temperatura perfeita para a minha DNA polimerase, ataque polimerase, né, fazer o alongamento. Então, completar a fitinha aqui que estava faltando. E aí essa reação se repete por 30 ciclos até a gente ter um monte de cópias daquele meu DNA de interesse. Show! Zero novidade até aqui. O que eu não tinha falado é que a gente também pode fazer um PCR não utilizando o DNA, mas utilizando o RNA. Então, se eu quero investigar, por exemplo, se uma célula está expressando determinado gene, né, quais genes ela está expressando em uma certa condição, eu posso fazer um PCR baseado no RNA que essa célula apresenta, tá? Então, é uma técnica muito importante, muito usada para a gente avaliar como é que está a expressão dos genes na célula. Então, eu posso, por exemplo, comparar uma célula saudável com uma célula cancerosa. E aí eu vou saber quais genes estão ativos na célula cancerosa, posso investigar esses genes que estão ativos para saber se eles geram outros tipos de câncer também. Tá? Ou pelo menos tentar criar alguma terapia, né, que previna esse gene que possa causar câncer de se tornar ativo, alguma coisa assim. Então esse RT que vem na frente do PCR, ele é da transcriptase reversa, tá? É uma enzima que usa o RNA como molde para produzir uma fita de DNA. Tá? Então, ele usa a fita simples da RNA para produzir uma fita dupla de DNA. É uma enzima que está presente nos retrovírus, como é o caso do HIV, e ela atua ao contrário das nossas polimerases. Tá? Nossa RNA polimerase, ela lê o DNA, produz uma fita de RNA. Essa que é a reversa vai fazer o contrário. Ela lê o RNA e vai produzir uma fita de DNA. Tá? Show! Então, eu vou começar com uma molécula de RNA, mas eu não vou terminar com uma molécula de RNA, eu vou terminar com uma molécula de DNA. Tá? Então, a gente vai produzir esse cDNA aqui, que é o DNA complementar à minha sequência do RNA mensageiro. Essa etapa, nessa criação do cDNA, é necessária porque somente o DNA é fita dupla. Nossa reação da PCR, para acontecer, depende de uma formação, né, de uma estrutura que seja de fita dupla, tá? Já que a gente está dependendo desse pareamento aqui dos primers para ampliar a minha sequência alvo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha célula, ou conjunto de células, vou extrair os RNAs dessa célula e vou utilizar um primer, que é uma sequência de T's. Tá? Então, esse primer aqui é um oligonucleotídeo de DNA, tanto que é o T, não é o U, né? E todos os meus RNA mensageiros que foram processados dentro da célula vão ter a cauda poli-A, tá? Uma sequência de adeninas seguidas aqui no finalzinho. Então, posso usar esse primer que é cheio de T em sequência, ele vai se ligar a essa região que é rica em A, tá? Vai ter a complementariedade. E aí a minha transcriptase reversa vai utilizar a fita de RNA como molde para produzir a fita complementar de DNA. Então, vou produzir aqui o meu cDNA, tá? Nesse ponto aqui, eu tenho uma fita híbrida, que ela é metade RNA, metade DNA. Como o RNA, agora que eu já consegui gerar minha fita de DNA complementar, não vai me servir mais para nada, né? Eu dependo do DNA para fazer a amplificação lá no PCR, preciso que seja uma fita dupla. Eu vou usar uma RNase ou um tratamento básico para desfazer essa fita de RNA aqui em cima. Então, desfaço essa fita de RNA, ela não existe mais, agora eu tenho só uma fita simples de cDNA. E aí eu uso uma polimerase normal, uma DNA polimerase normal, para completar essa sequência que faltava, tá? Na verdade, eu vou precisar de primers, né, para gerar uma sequência, mas esses primers podem ser aleatórios, tanto faz aonde ele vai se ligar, eu só preciso que essa fita seja gerada de uma maneira completa, tá? Então, gerei minha fita de cDNA, tá aqui ela, finalzinho T. Vou gerar depois a minha fita secundária de DNA, tá? Finalzinho aqui A. Então, isso vai me permitir estudar o que as células, quais genes as células estão expressando num determinado contexto. Então, por exemplo, estou estudando a ação de um fármaco no fígado. Pego as células do fígado saudáveis, faço um RT-PCR, depois pego as células do fígado que foram expostas ao composto químico que eu estou testando, ao remédio que eu estou testando, e faço um RT-PCR. E vou analisar como que o meu fármaco está agindo nessas células. Se está induzindo a expressão de algum gene que causa apoptose, que causa inflamação, tá? Que cause morte celular de alguma maneira. Eu vou conseguir detectar
a partir da amplificação do RNA mensageiro, tá? Beleza. Então, depois que a gente terminou o PCR, que eu amplifiquei, como que eu vou saber se eu amplifiquei a região certa que eu queria, né? E se a reação funcionou de fato? Existem duas maneiras. Ou eu vou fazer uma eletroforese, ou eu vou fazer um PCR em tempo real. Então, ao invés de eu fazer o PCR normal, eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha na técnica para eu conseguir, em tempo real, detectar se eu amplifiquei a minha região de interesse ou não. Então, como que funciona o PCR em tempo real? Ele vai usar uma molécula fluorescente e essa molécula fluorescente vai grudar na fita que eu estou gerando. E em cada etapa, eu vou conseguir fazer uma leitura dessa fluorescência, porque o meu termociclador, que é a maquininha que muda a temperatura, né, que permite com que o PCR aconteça, ele possui também um laser e um detector de fluorescência. Então, a cada ciclo do PCR, eu vou analisar a intensidade de fluorescência. Quanto maior a fluorescência, maior quantidade de DNA eu produzir naquela reação, tá? Então, é uma técnica que ele tem necessidade de eletroforese, então adianta o trabalho, torna o resultado muito mais rápido. E ele é bastante útil quando você vai fazer uma análise multiplex, então quando você está tentando amplificar mais de uma sequência num determinado DNA molde. Então você consegue identificar quantas amplificações você fez. E existe, na hora, né? Ao vivo, em tempo real. E existem basicamente dois métodos. A gente tem o método do corante intercalante, ou utilizando um primer sonda, que ele é modificado. Então, ele é um primer que vai se ligar na minha região que vai ser amplificada, e ele é modificado porque ele carrega uma molécula fluorescente e uma molécula que inibe a fluorescência. E aí, vamos começar então por esse primer sonda. Está aqui o meu primerzinho sonda. Ele se liga no meio da minha região de interesse, tá? Então, eu tenho o primer forward normal, tenho o primer reverso normal, e tenho esse terceiro primer, que é meu primer sonda. O R é a moléculazinha fluorescente, o Q é a molécula que inibe a fluorescência, que rouba a fluorescência. Então, enquanto o meu primer estiver inteiro, intacto, eu não vou ter nenhuma fluorescência sendo emitida, tá, nessa minha solução. Agora, quando o meu primer forward se ligar aqui no início e a minha DNA polimerase começar a estender, a alongar essa fita aqui de cima, a DNA polimerase ela tem uma atividade de exonuclease, ou seja, ela corta fora nucleotídeos, tá? Então, conforme ela vai alongando essa fita, ela encontra com o meu primer sonda aqui no meio do caminho e vai cortar esse primer sonda, vai picotar todos os nucleotídeos. Isso vai fazer com que a minha molécula de fluorescência fique separada da minha molécula inibidora. Então, agora eu vou começar a emitir uma fluorescência. Então, quanto mais fluorescência, mais alongamentos de fita, né, mais etapas de alongamento eu fiz, ou seja, mais fitas da minha região de interesse eu gerei. O outro método é utilizando um corante intercalante. Então, existe uma certa família de corantes que conseguem entrar nos espaços da fita dupla do DNA, tá? Então, meu corante está sendo representado aqui por essa bolinha verde. Então, quando eu desnaturar o meu DNA, ele não vai ter fita dupla presente, beleza? O primer vai se ligar nas fitas simples, vai começar o processo de alongamento aqui pela minha DNA polimerase. Conforme esse DNA vai sendo transformado em fita dupla, o meu corante vai se ligando ali nos espacinhos que tem no meio dessa fita dupla, e aí ele emite a fluorescência. Tá? Ele só vai emitir a fluorescência quando ele está ligado nesse espacinho no meio da fita dupla de DNA. Então, quanto maior minha fluorescência, mais fita dupla de DNA eu tenho. Então, só de eu falar isso, a gente já vê que a técnica utilizando o primer sonda, ele é um pouco mais específica, tá? É um pouco mais específica para a minha região. Por quê? Porque ele só vai emitir fluorescência se eu estiver amplificando essa minha região de interesse, aonde o primer sonda senta. Já quando eu uso o corante intercalante, qualquer fita dupla de DNA, ele vai gerar fluorescência, ele vai se enfiar no espacinho lá no meio e brilhar, gerar a fluorescência, e eu vou detectar essa fluorescência. Então, se eu estiver fazendo uma amplificação para uma região que não era a que eu queria, eu também vou ter aumento da fluorescência. Então, eu posso ser enganado por esse resultado. Beleza.
Então, uma das maneiras... isso aqui estava... Ok, era para eu ter falado isso aqui antes. Então, uma das maneiras de a gente visualizar o resultado é através do PCR em tempo real. A outra maneira é através da eletroforese. Então, está aqui uma imagem de eletroforese, tá? Só para vocês, né, conhecerem, se bem que vocês já tiveram técnicas, então vocês devem conhecer a eletroforese. E a eletroforese, ela baseia na separação de moléculas com base, né, diferenciando por tamanho, forma e carga. Nesse caso que a gente estava falando só de DNA, as moléculas de DNA vão ser separadas somente baseadas no tamanho, tá? Porque todas têm a mesma carga e basicamente a mesma forma. Então, a forma e a carga, para essa análise de DNA, não vai importar para a gente, tá? Mas a eletroforese pode ser utilizada, por exemplo, para separar proteínas, e aí sim eu vou levar em consideração forma da proteína e carga da proteína também, tá? Como que a eletroforese funciona? Eu vou colocar uma amostra carregada negativamente dentro de um gel, e esse gel vai estar conectado a uma corrente elétrica. Como a minha amostra está carregada negativamente, ela vai correr em direção ao polo positivo, tá? Então tá aqui o meu gel. Então eu preparei uma solução de agarose, por exemplo, que é uma substância que gelifica em temperatura ambiente. Então quando ela está bem quente, ela é líquida. Quando resfria, forma-se um gel, igual a gelatina que a gente faz em casa do pó royal, né? A gente esquenta a água, mistura o pó, está líquida. Quando leva para a geladeira, ele solidifica, vira lá a gelatina, tá? Beleza, então tem um gelzinho aqui dentro, né, de um espaço delimitado, tá? E eu uso essa ferramenta aqui, chamada de pente, para gerar buraquinhos nesse gel, que é onde eu vou depositar a minha amostra. Então tá aqui o cara pipetando a amostra dentro do buraquinho que esse gel possui, tá? Então tá aqui o buraquinho com a amostra dentro, eu conecto esse gel. Esse gel, na verdade, ele está boiando numa solução tampão. Eu conecto esse aparelho, né, no polo negativo, aqui próximo à minha amostra, e do outro lado o polo positivo. Como a minha molécula tem carga negativa, quando eu ligar essa corrente elétrica, o que ela vai fazer, o que o DNA vai fazer, é migrar em direção ao polo positivo, tá? Então aqui de ladinho, num corte transversal, o fragmento de DNA ali no buraquinho que eu fiz. Essa linha aqui em cima é a solução tampão, então esse gel está submerso. E aí esse fragmento de DNA vai migrar em direção ao polo positivo. E como que ele faz a separação das moléculas? É simples. Moléculas pequenas, elas vão passar mais fácil e rapidamente pelos poros em direção ao polo positivo. Então esse gel, ele tem vários poros, né, na sua formação, na sua constituição. Então as moléculas conseguem passar ali pelo meio desses buraquinhos. Quanto menor a molécula, mais fácil ela passar por dentro desses buracos. Quanto maior a molécula, mais devagar ela vai passar por esses buraquinhos, tá? Então o que eu preciso para fazer uma eletroforese? Eu preciso de um gel. Então esse gel vai formar uma estrutura parecida com uma rede ou uma esponja. A gente pode pensar no gel como essas estruturas de grade aqui, tá? E conforme a minha concentração da substância que forma o gel, por exemplo, a agarose, quando eu tenho uma alta concentração de agarose, o buraco, o poro, vai ficar pequeno. Então, vai dificultar com que as moléculas avancem, tá? Se eu uso uma concentração menor de agarose, o poro fica maior e aí fica mais fácil da molécula de DNA passar aqui no meio dessa rede, tá? Então, se eu quero uma resolução para eu separar pedaços pequenos, né, sequências pequenas de DNA, eu vou usar uma alta concentração, porque esses pedaços pequenos vão ter dificuldade para passar, e aí eu vou conseguir distinguir entre o pedaço menor e o pedaço maior, tá? Quando eu estou querendo distinguir pedaço grande de pedaço pequeno, eu posso usar uma concentração menor de agarose, que os pedaços grandes vão ficar retidos lá no início e o menor vai avançar rapidamente em direção ao polo positivo. Esse gel pode ser feito de agarose ou outras substâncias que gerem um gel, tá? Como é o caso da poliacrilamida. Quanto maior a concentração da substância, menor o tamanho do poro, e com isso, menor a velocidade de movimentação das moléculas. Então, a molécula vai ter mais trabalho para passar por um poro pequeno do que passar por um poro grande, tá? Preciso também de uma solução tampão para manter o pH da minha reação estável, porque o pH pode
quando alterado, mudar a carga da minha molécula de interesse, e aí ela vai deixar de migrar na velocidade que ela deveria. E além disso, eu preciso de uma força iônica presente na minha solução para que a corrente elétrica seja dispersa de uma maneira mais eficiente. Então, vou usar qualquer tampão baseado em sal. Normalmente a gente usa esse tampão TRIS, que é o TAE ou TBE, tá? Preciso também de uma corrente elétrica, afinal, preciso gerar um polo positivo e um polo negativo. Preciso de um corante para as minhas amostras, porque a molécula de DNA ela não é visível ao olho nu, ela não tem cor, então eu não saberia dizer quanto tempo que eu tenho que deixar essa eletroforese acontecendo para saber se eu separei uma molécula grande da molécula pequena. Então, esse corante que vai junto com as amostras, ele é um corante que vai se ligar à minha molécula de interesse, no nosso caso que a gente está falando aqui, o DNA, e vai exibir uma cor, né, um sinal, quando eu colocar na luz UV. E também eu preciso de um tampão de carreamento da amostra, que é um corante que vai ser visível a olho nu. Então, eu vou enxergar essa molécula, né, esse tampão de carreamento, chegando lá no final do meu gel. Aí eu sei que é a hora de parar a minha eletroforese, tá? Coloquei aqui a imagenzinha do DNA só para reforçar que o DNA tem cargas negativas, tá? Por conta dessa grande quantidade de oxigênio que ele tem aqui nos açúcares. Então, show, esse ponto eu já falei, né? Quanto maior a concentração da minha substância que está formando o gel, mais difícil é para a molécula se difundir. As amostras são carregadas naqueles pocinhos que eu mostrei para vocês. E o corante que a gente usa para marcar o DNA mais comum é o brometo de etídio. Então, ele se enfia aqui nos espacinhos entre a fita dupla de DNA. Ele também é um intercalante de DNA. Então, esse gel vai ser submergido numa solução tampão. Vou colocar uma carga elétrica, uma corrente elétrica lá. Vou escolher entre 100 a 200 volts. Posso deixar de 30 minutos a 2 horas. Vai depender o quão rápido as minhas moléculas vão se movimentar naquele gel. Tá? Lembrando que a concentração do gel também vai definir o quão rápido essas moléculas vão se movimentar. Então, se eu uso um gel muito denso, que as moléculas vão se mover devagar, é provável que eu tenha que deixar mais tempo essa reação da eletroforese acontecendo, tá? E aí, no final da corrida, a gente vai tirar esse gel da cuba, onde a corrida acontece, e vou levar para uma outra máquina, que é um revelador UV. Ele vai emitir uma luz UV para fazer o meu corante intercalante brilhar, e aí sim eu detectar a presença das diferentes moléculas ali naquela região. Então, deixa eu botar esse videozinho para rodar, porque esse videozinho mostra bem. Eita. Mostra bem o que acontece na eletroforese. Mostra o passo a passo. Beleza. Então, aqui é o nosso molde do gel, onde a gente vai jogar a nossa agarose líquida, né, quente ainda, para formar aquele gelzinho por onde as minhas moléculas vão correr. Ela está ali fechando do lado, vai despejar a agarose quente, então ela ainda está líquida, vai deixar um tempinho aí para esse gel solidificar. E ela já vai colocar essa ferramenta aqui, que é o pente, que vai formar os poços aonde eu vou colocar as minhas amostras. Então, depois de um certo tempo, esse gel já solidificou, né, já está duro. Ela tira lá o pente e retira o gel. Então, agora o gel está apoiado aqui em cima, tá? Desse aparelho que a gente chama de cuba, e ela vai encher essa cuba da solução tampão, o TAI ou o TBE. Tá aqui o TBE uma vez, show. Botou-lhe o gel. Vai aplicar as amostras nos pocinhos, e para isso eu tenho que ter uma pipetagem bem precisa, tá? Para depositar certinho minha amostra ali no poço. E a gente só está enxergando ela depositar a amostra no poço porque ela utilizou um tampão de carreamento que tinha um corante visível ao olho nu, tá? DNA, obviamente, não tem cor, a gente não consegue enxergar. Ela usa, então, no tampão de carreamento, um corante que a gente enxerga a olho nu
para quando eu ligar essa reação da eletroforese, essa banda vai começar a correr. E eu saber quando as minhas moléculas estiverem todas separadas já no final. Isso também auxilia na hora de colocar a amostra dentro do poço direitinho, porque com corante a gente vê que a amostra está certinha aqui dentro do poço, não vazou nada. Quando tem algum tipo de vazamento ou quando você perfura o gel com tip, normalmente a corrida vai dar errado, tá? Aquela bandinha vai sair totalmente esquisita. E o meu gel também tem que estar perfeito, né? Não pode ter nenhuma bolha, nenhuma irregularidade naquele gel para que eu tenha a migração uniforme, homogênea, tá, das minhas moléculas. Então, no primeiro momento, as nossas amostras estão aqui, dentro dos pocinhos. Ela ligou lá, setou a voltagem, deixou um certo tempo. A gente vê que conforme o tempo vai passando, a gente tem essas cores, né, se afastando aqui do ponto de início. Tá? Então, a primeira cor é o meu corante, que a gente chama de front. Então, ele é a menor molécula que a gente tem aqui dentro do poço. Então, ele é que vai migrar mais rapidamente. Então, esse corante aqui que está na frente, ele serve para me avisar quando eu tenho que parar a reação. Porque se eu deixo a eletroforese rodando continuamente, eu posso fazer com que as células migrem tanto que elas escapem, fujam do gel. E aí eu vou perder as minhas moléculas ali para o meio, né, para a solução da cuba, tá? Então já rodou o tempo que tinha que rodar, ela retira o gel e coloca esse gel em cima do revelador UV. E aí agora com a luz UV sendo emitida, a gente detecta onde eu tenho a presença das bandas, que são as minhas amostras contendo DNA. Então tá aqui o que ela acabou de fazer, o gel, eu tenho os pocinhos onde eu vou colocar a amostra, vou colocar minha amostra nessa região, ligo o polo negativo próximo de onde estão as amostras, o positivo do outro lado. Quando eu ligar esse equipamento aqui que gera corrente elétrica, as bandas vão começar, as moléculas de DNA vão começar a migrar e formar bandas, tá? Lá no final da minha reação, eu vou ter várias bandas diferentes ao longo da minha corrida. Então, eu vou ter próximo do início moléculas maiores, como elas são moléculas grandes, elas vão ter dificuldades para se mover por dentro dos poros, e as moléculas menores vão estar mais distantes do início. Como elas são menores, conseguem passar facilmente por dentro desses poros, tá? E normalmente a gente usa uma marcação padrão de DNA, que é o DNA ladder, ou a tradução seria escada, tá? Que é uma escadinha de DNA. Então ele tem vários fragmentos de tamanhos conhecidos que vão funcionar como se fosse uma régua para a gente. Então eu sei o tamanho de todos esses fragmentos aqui. Se eu sei o tamanho desse fragmento, como está aqui, ó, 349 pares de base, então esse aqui do lado vai ter um tamanho parecido. Esse aqui da minha amostra, né, vai ter um tamanho bem parecido com o da referência. Então permite que eu estime mais ou menos quantos nucleotídeos, né, quantas bases eu tenho ali na minha amostra de DNA. Beleza? Então eu extraí lá o DNA de 3 tecidos diferentes, cartilagem, músculo e pele, e vou testar eles, por exemplo, né, fiz um PCR para saber se tinha presença do vírus da dengue, nesses 3 tecidos diferentes. Então, levei lá para o meu PCR, usei o primer para identificar se tinha DNA viral ou não. Depois que eu amplifiquei o meu PCR, minha sequência de interesse, que é a sequência do vírus da dengue, tá? Eu vou fazer a eletroforese para detectar se eu amplifiquei algo ou não. Então, aqui, nesse resultado, vou separar as bandas. E aqui, pronto. Aqui eu tenho a minha escadinha, então vai me dizer qual o tamanho das bandas que estão aqui do lado, vai me dar uma referência. Eu tenho controle positivo, então uma amostra que contenha o DNA do vírus da dengue, para eu fazer lá no meu PCR, para eu ver aonde, né, essa banda vai parar. E as minhas amostras de tecido, pele, músculo e cartilagem. Na pele, eu vejo que tem uma banda exatamente na mesma altura do meu controle positivo, no músculo também. Então, muito provavelmente eu detectei, né, o DNA do vírus da dengue na pele e no músculo, mas não detectei na cartilagem. Então, esse experimentozinho aqui, por exemplo, diria para a gente
que o vírus da dengue ele infecta e se mantém na musculatura, na pele, mas não nas células da cartilagem, tá? Eu inventei esse experimento aqui, então não sei se isso está certo, tá? É só um exemplo para a gente entender como utilizar o PCR e a eletroforese para interpretar o resultado. Então, existem algumas maneiras da gente interpretar o resultado da eletroforese. Uma é através de presença-ausência. Então, se eu não tenho a banda ali formada, quer dizer que eu não tenho aquela sequência de DNA que eu estou investigando. Pode ser um DNA viral, pode ser o DNA de algum patógeno, ou pode ser o RNA, por exemplo, de um gene de interesse. Tá? Então, essa amostra daqui, por exemplo, não está expressando meu gene de interesse. Essa daqui tá, essa tá e essa tá. Uma outra maneira da gente avaliar os resultados é pelo tamanho, diferenciando o tamanho. Então, se, por exemplo, eu usei primer para o gene do colágeno, e aí eu utilizei para uma amostra que era de rato e para uma amostra que era de humano, tá? O que eu vou ver é que eles têm tamanhos diferentes. Então, se, por exemplo, eu tenho uma amostra no meu laboratório que eu não sei se é de rato ou de humano, eu posso fazer um PCR daquele DNA, uso um controle positivo, por exemplo, o de humano, aqui, então eu sei que o colágeno humano vai me gerar uma bandinha aqui na faixa dos 300 pares de base. Show! Vou lá correr minha amostra. Se a amostra caiu no mesma, formou uma banda, né? Na mesma linha do meu controle positivo, é porque eu tenho um DNA humano aqui. Se gerou uma banda em outra região, é porque eu tenho DNA de outra espécie, tá? Por exemplo. Uma outra maneira da gente utilizar a eletroforese, né, e tirar resultados, interpretar resultados, é através da expressão diferencial de determinado gene. Então, eu peguei um tecido, extraí o RNA, tá? Essa aqui é uma proteína, então eu extraí o RNA mensageiro dessa proteína. Então, quando o meu tecido está lá normal, não faço nada, ele expressa essa quantidade aqui do RNA mensageiro. Mas quando eu adiciono o VEGF, o fator de crescimento endotelial vascular, essas células passam a expressar muito mais dessa proteína aqui, tá? Que é uma proteína que faz parte da via de inflamação. Então, quando eu tenho VEGF, eu induzo a expressão dessa proteína dentro das células. Uma outra maneira da gente utilizar a eletroforese para interpretar um resultado é usando a expressão diferencial ao longo do tempo. Então, eu posso medir em pontos de tempo diferentes, né, depois de 3 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas, e ver se essa expressão que eu já descobri aqui que fica alta, né, quando eu dou o VEGF, por quanto tempo ela se mantém alta. Então, com esse experimento aqui, eu vejo que ela se mantém alta depois de 3 horas, depois de 6 horas, mas em 12 horas e 18 horas, essa expressão já cai de novo, volta para a normalidade, tá? Então, essa concentração que eu dei aqui de VEGF é suficiente para que aumente a expressão de COX-2 por 6 horas. Depois de 6 horas, volta ao normal. Então, depois que eu tenho o gel pronto, eu vou, né, tirar uma foto desse gel para eu ter esse resultado aqui, para eu poder publicar no meu artigo, entregar para alguém esse resultado. E se me interessar, eu posso simplesmente cortar o fragmento da banda que me interessa. Então, assim eu consigo isolar dos outros pedaços, outras moléculas de DNA que não me interessam aqui, tá? Então, se vocês repararem bem, nessas corridas aqui, eu tenho essa banda que está muito forte, está óbvia de ver, mas eu tenho também essa bandinha aqui em cima, que é um sombreado branco. Então, nessa amostra que eu corri aqui, eu tenho pelo menos 2 tamanhos diferentes de DNA. Eu tenho esse tamanho aqui, que é um tamanho maior, porque ele correu pouco, e eu tenho esse tamanho 2, que correu mais, se afastou mais lá do ponto de início, então é uma molécula de DNA menor, tá? Então, a eletroforese me permite separar as moléculas de interesse. Separa DNA, separa RNA e separa proteína, tá? Então, eu posso vir agora com uma faquinha, cortar um quadradinho aqui em volta da minha banda, porque nessa região eu estou cheio do meu DNA de tamanho menor, que pode ser o DNA que me interessa, por exemplo. Beleza. Só que esse gel, ele ainda está hidratado, né? A molécula está parada aqui, o meu DNA está parado aqui, mas ele não está fixado aí. Então, se eu deixar o gel secar, ou se eu deixar o gel, se eu mergulhar o gel em alguma solução, por exemplo, se eu
eu quero marcar com um anticorpo ou eu quero marcar com um anticorpo para saber se essa região aqui é a minha região de interesse mesmo ou não. Eu vou ter que jogar uma solução aqui em cima. No que eu jogo uma solução aqui em cima, esse DNA, essa bandinha que está bem concentrada aqui, vai começar a difundir e se espalhar pelo gel. Tá? Então, o gel ainda está super hidratado e as moléculas de interesse, a minha molécula de DNA, não está fixada, não está presa. Ela está solta ali no gel. Então, qualquer solução que eu jogue em cima do gel, esse DNA vai difundir, vai espalhar. Então, a gente tem uma segunda técnica que muito frequentemente está associada à eletroforese, que é a técnica de blotting. O blotting ele vai servir para imobilizar essas moléculas de interesse que eu separei durante a eletroforese. Tá? Então, como que ela funciona? Eu tenho aqui meu gel com as minhas bandinhas, minhas moléculas de DNA separadas. Eu vou colocar de frente para esse gel uma membrana de nitrocelulose ou de algum outro material, tá? Uma membrana bem fininha. E vou fazer tipo um sanduíche. Vou colocar o gel, vou colocar a membrana, vou colocar um papel filtro, vou colocar uma espuminha e ainda vou colocar aqui em cima um peso para pressionar, para ter certeza que o meu gel está encostando bem na membrana. Vou colocar esse sanduíche dentro de um aparelhinho que gera corrente elétrica, tá? Então vou ter de novo um polo positivo, outro polo negativo. A gente sabe que o DNA tem carga negativa e que ele migra em direção ao positivo. Então vou deixar minha membrana próxima ao polo positivo e o gel próximo ao polo negativo. Quando eu ativar a corrente elétrica, essas moléculas de DNA que estão formando a minha banda vão migrar para a membrana. E ali na membrana, essas moléculas vão ficar imobilizadas. Então eu posso jogar qualquer coisa ali em cima, qualquer solução, que ela não vai mais difundir, não vou mais perder aquelas moléculas de interesse, tá? Então isso vai me permitir, por exemplo, agora que eu transferi para a membrana, colocar um anticorpo, uma solução com anticorpo aqui em cima para eu saber se eu estou pegando a região que me interessa mesmo de fato ou não. Né? Se eu estou separando o DNA que me interessava, ou a proteína que me interessava, ou o RNA que me interessava de fato. Tá? Então, consigo confirmar depois utilizando o blot. Então, coloquei até aqui, né, 2 exemplos. Posso utilizar o anticorpo depois, tá? A passagem da minha molécula de DNA para a membrana vai permitir a detecção específica da minha molécula de interesse. Então, vou usar minhas ferramentas que detectam as minhas moléculas de maneira específica, que é o anticorpo e o FISH. O FISH, deixa eu ver se eu trouxe. Beleza. O FISH a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, fui lá, coloquei minhas amostras de DNA, ou RNA, ou proteína, corri o gel, fiz a eletroforese. Depois que o gel está pronto, vou fazer o blotting. Então, vou colocar o gel aqui no meio, minha membrana está aqui no meio, aqui em cima, né, em cima do gel, tá? Vou ter um papel filtro, uma espuminha e vou colocar um peso em cima para garantir que o meu gel está fazendo um contato bem intenso, tá, com a membrana. Vou ligar a corrente elétrica, a minha molécula de DNA, RNA ou proteína vai migrar para uma membrana, tá? Então tá aqui agora a minha membrana separadinha, contendo as bandas da mesma forma que ela estava lá no gel. E agora que eu tenho essas moléculas presas numa membrana, vou conseguir utilizar sondas, né? Vou conseguir utilizar ou um anticorpo que vai se ligar especificamente à minha proteína de interesse ou DNA de interesse, ou eu posso usar uma sequenciazinha de DNA, tá? Então, como se fosse um primer que tenha uma molécula fluorescente acoplado a esse primer, para ele se ligar no meu DNA especificamente. Tá? Então, uso um primerzinho para identificar se eu tenho ou não a minha sequência de interesse aqui presente na banda. E o resultado que a gente vê depois é algo assim. Então, o blotting ele tem 3 nomes diferentes possíveis. A gente chama de Western blot quando eu estou fazendo blotting utilizando proteínas. Southern blot quando eu estou utilizando DNA. E Northern blot quando eu estou utilizando o RNA como amostra. Tá? Se eu trouxe? Ah, tá. Aqui o FISH, mas eu já acabei explicando, que é literalmente um primer que carrega uma molécula fluorescente, e aí ele vai fazer aquela hibridização. Então eu vou esquentar a minha molécula de DNA para que ela deixe de ser fita dupla e passe a ser fita simples. E aí esse meu primer, que tem a moléculazinha fluorescente, vai conseguir se ligar na região que ele é complementar.
Então, se ligou, está aqui a moléculazinha fluorescente, vai emitir a fluorescência. Eu vou ver que essa bandinha aqui vai emitir, né, fluorescência. Então, quando eu colocar ali num revelador de fluorescência, a banda vai emitir a fluorescência. Eu vou detectar que o meu alvo está presente ali. Então, o nome dessa técnica é FISH, que é hibridização fluorescente in situ. Hibridização é esse ato de um primer se ligar a uma fita, né? E aí gera uma fita dupla. Então, isso é hibridização. Fluorescente, porque eu tenho uma molécula fluorescente associada a esse primer. E in situ é porque eu posso fazer isso no próprio tecido. Tá? O exemplo que eu dei aqui, eu estou fazendo já com a molécula de DNA completamente extraída, purificada, né, e selecionada depois do gel de eletroforese, mas eu poderia fazer, por exemplo, num corte histológico. Então, pegar uma lâmina lá que tenha um corte de coração, por exemplo, coração. Quero saber se em algum lugar do coração eu estou expressando o gene da, sei lá, da miosina. Eita. Miosina, show. Vou criar um primer complementar à sequência de miosina. Esse primer vai ter uma molécula fluorescente grudada nele. Vou dar um banho nesse tecido aqui de coração com uma solução que contenha esse primer fluorescente, tá? A gente deixa um certo tempo, depois lava. Se eu tiver RNA da miosina presente em algum lugar aqui do meu tecido do coração, o meu primer, que traz a moléculazinha fluorescente, vai conseguir se ligar. Então, ele vai formar uma fitinha dupla aqui momentaneamente e vai emitir uma fluorescência. Então, eu vou ter duas informações. Eu vou ter a informação de que tem células expressando o meu RNA da miosina, que era o meu alvo, e também vai me dizer aonde essas células que estão expressando estão. Se elas estão no átrio, estão no ventrículo, estão no tecido conjuntivo do coração, estão no tecido muscular do coração, tá? Vou ter mais informações em relação à posição, à localização desse meu alvo, tá? Então tá aqui o exemplozinho, o primer contendo a molécula fluorescente acoplada a ele. Ele vai se ligar por hibridização, né, por complementariedade, à minha sequência alvo. Show. Falado PCR em tempo real e eletroforese, tem uma questãozinha que a gente precisa resolver, que tem um pouco a ver, tem mais a ver, né, com o tema da nossa disciplina, que a gente vem falando sobre organismos geneticamente modificados, organismos geneticamente modificados e clonagem de DNA. Então, a gente veio utilizando o exemplo, de que eu queria gerar um organismo geneticamente modificado que produzisse a proteína do colágeno, né? Só que a proteína do colágeno é uma proteína gigantesca, uma proteína muito, muito, muito grande. Deixa eu puxar aqui. Bom. Beleza. Então, essa página aqui vocês já estão carecas de saber, de ver, né? Fui lá no PubMed, procurei o gene do colágeno. Então, ele está me dando aqui, cadê? Aqui, quantos exons ele tem. Então, se eu quero produzir o colágeno, dentro de uma bactéria, a parte que eu preciso de fato levar são os exons, né? Eu não preciso levar os introns, que são essas regiõezinhas aqui do meio que não adicionam nada, né, para a proteína. Só preciso levar a região que literalmente traz a informação de como produzir aquela proteína, tá? No caso do colágeno, vou puxar aqui, o colágeno tem 51 exons. E além disso, esses exons são longos, são muito extensos. A sequência inteira do colágeno, se eu não me engano, tem 17 mil pares de base, tá? Só que o nosso PCR, ele tem um limite do tamanho da sequência que ele consegue amplificar, tá? E o limite máximo, procurei em sites de fabricante, que eu achei, né, foi de 5 kilobases, ou seja, de 5 mil bases de nucleotídeos está numa determinada sequência. Então, já não daria para eu produzir o gene inteiro do colágeno em uma única reação de PCR.
porque o meu gene do colágeno tem 17.000 bases, e o máximo que eu consigo gerar no PCR são 5.000 bases, amplificar uma sequência que tenha no máximo 5.000 bases, tá? Ou seja, gene é muito grande, não vou conseguir fazer com uma única reação de PCR, vou ter que fazer várias reações de PCR. Então, vou ter que desenhar um par de primers para cada um desses exons, tá? Então, tá aqui meu primer forward, meu primer reverso para o primeiro exon, primer forward, primer reverso para o segundo, para o terceiro e para o quarto, tá? Cada exon vai me exigir um par de primers, tá? Porque eles estão muito distantes uns dos outros. Então, nesse exemplozinho que a gente está mantendo aqui, que é transformar uma bactéria, né, gerar uma bactéria geneticamente modificada para que ela consiga produzir o colágeno. Então, vou ter lá no final das minhas reações de PCR, essa sequência aqui, exon 1, outra sequência exon 2, outra sequência exon 3, outra sequência do exon 4. Show, maravilha. Só que elas estão separadas entre si. Como é que eu vou fazer para unir essa sequência? Afinal, eu quero que a minha bactéria produza a proteína completa, né? Que quando ela produza o RNA, tenha a informação do exon 1, 2, 3 e 4 para eu gerar a proteína inteira, tá? Então, uma maneira de juntar moléculas de DNA que eu ensinei para vocês é utilizando enzimas de restrição. Então, eu poderia modificar meu primer e inserir um sítio de restrição na pontinha desse primer, tá? Então, aqui, por exemplo, essa enzima de restrição, a EcoRI, ela identifica esse sítio de restrição aqui. Então, ela identifica as sequências GAATTC. Então, se eu pegar essa sequência, GAATTC, e colocar na pontinha do meu primer, depois, quando eu cortar, utilizando a enzima de restrição, eu vou gerar pontas coesivas. Se eu gero ponta coesiva no final do meu primeiro exon e no início do meu segundo exon, eu vou conseguir juntar um ao outro, tá? Que é como está aqui no exemplo. Então, na pontinha do meu exon 1, coloquei, né, esse adaptador aqui no meu primer para inserir esse sítio de restrição. Depois, quando eu tratar com essa enzima, a EcoRI, ela vai cortar essa região, vai gerar ponta coesiva. E a ponta coesiva, como ela é complementar, né, eu tenho aqui essa região TTAA sobrando, e uma região que é AATT, ou seja, perfeitamente complementar, sobrando na outra ponta, elas têm complementariedade, vão se juntar, vão formar uma fita dupla. Show? Então, esse seria, né, uma das técnicas que eu passei para vocês de como juntar duas moléculas de DNA. Só que para o nosso exemplo, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque eu estou inserindo nucleotídeos no meio da minha sequência que vai me informar quais aminoácidos que eu tenho que colocar para produzir a proteína do colágeno. Então, eu não posso alterar a sequência de maneira nenhuma, porque eu preciso da minha sequência íntegra, intacta, para que ela me diga qual aminoácido eu tenho que colocar um depois do outro, certinho. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Já vi que eu tenho um problema aqui. E o problema é juntar esses 4 exons, esses 4 fragmentos, essas 4 sequências de DNA, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer através de primers que tenham regiões de sobreposição, tá? Então, não é o primer forward ter sobreposição com o primer reverso, é o primer forward de um exon, do exon 1, ter sobreposição com primer forward do exon 2, tá? Então, a gente está a gente está avaliando essa sobreposição de pares de primers para regiões diferentes. Então, tem que ter a sobreposição do primer do exon 1 com o primer do exon 2. Então, aqui, por exemplo, meu primer reverso, vou desenhar, está aqui desenhado meu primer reverso, toda essa região onde eu tenho essa setinha, que agora eu pintei de vermelho, e eu vou adicionar na ponta do meu primer, assim como eu poderia ter adicionado aqui o sítio de restrição, eu vou adicionar o início da sequência do meu primer seguinte. Então, se a gente olhar aqui, ó, meu primer, o meu exon seguinte, o exon 2, ele começa com A, T, G, A, A, A.
Então, eu vou pegar essa região aqui e vou adicionar ao meu primer reverso. Quando eu fizer o PCR, eu vou amplificar essa fita aqui de cima, e agora eu tenho essa região aqui, que é idêntica ao início do meu Exxon 2, tá? A essa outra região do Exxon 2. Então, eu tenho uma sobreposição, porque elas são iguais, beleza? Então, show. Construí meu primer, né? Construir os pares de primers que tenham alguma sobreposição. Então, tem sobreposição entre o primer do Exxon 1 com o primer do Exxon 2. Não tem sobreposição do primer forward com o primer reverso do mesmo Exxon, tá? Só para deixar isso bem claro. Beleza, já produzi o meu primer, tá aqui ele. Agora eu vou utilizar uma exonuclease, uma 5' exonuclease. Uma exonuclease é uma enzima que consegue cortar, né, tirar nucleotídeos da ponta 5'. Ela vai degradar a fita a partir da ponta 5'. Então, eu tenho lá as minhas duas sequências que foram amplificadas no PCR, né, Exon 1, Exon 2. O Exon 1 especialmente contendo essa região de sobreposição com o Exon 2, tá? Beleza. Vou adicionar minha 5' nuclease, ela vai comer essa fitinha aqui de cima, vai deixar essa ponta só livre. Então, eu estou formando aqui uma ponta coesiva. Então, ela vai deixar essa fita de baixo inteira e no Exon 2 vai deixar a fita de cima inteira, tá? Então, simplesmente porque essa fita de baixo ela é a minha 5', 3', e a fita de cima é a 3', 5'. Então, a exonuclease ela só vai agir na ponta 5'. Ela vai lá, degrada essa fitinha, vai gerar minha ponta coesiva. Como eu tenho muita complementariedade nessa sequência, né, são 3, 6, 9, 12, 13, 14 nucleotídeos com complementariedade entre si, eles vão se ligar facilmente, tá? E aí eu tive a união, a junção desses dois fragmentos de DNA sem adicionar nada no meio da sequência. Então, mantive a sequência igual o que ela era, tá? Não adicionei nenhum nucleotídeo aí. Então, vou conseguir unir todos os meus exons, vou conseguir produzir a proteína de colágeno inteira lá na minha matéria. Beleza? Tá. Achei que alguém queria falar alguma coisa, mas era só um eco mesmo. Show. Então, eu tenho aqui a minha sequência do Exon 1, minha sequência do Exon 2, tem uma região de sobreposição entre eles, ou seja, um pedacinho final do Exon 1 é igual ao pedacinho inicial do Exon 2. Vou enfiar essas duas sequências dentro de um tubinho com uma solução onde eu tenha a minha 5 exonuclease, escrevi errado aqui, né? DNA polimerase e a minha DNA ligase. Vamos ver o que acontece exatamente. Então, coloquei o primer. A primeira coisa que vai acontecer é a minha exonuclease comer a ponta 5'. Então, ela vai lá, degrada, gera uma pontinha coesiva, tá? Nesse momento, você pode estar falando assim, pô, mas ele comeu mais do que a ponta que você tinha adicionado, né? Por exemplo, ele comeu mais aqui do que essa pontinha amarela, foi lá no meio, avançou vários nucleotídeos. Isso não é problema, porque depois que eles se pareiam, é como se eu tivesse um primer para fazer um PCR aqui. Então, na presença da DNA polimerase, ela vai se ligar nessa região de fita dupla e simplesmente vai refazer aquela região que foi perdida, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Thaís, você quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Beleza, abriu o microfone sem querer, acontece. Show. Então, vou ter a minha DNA polimerase lá completando aquela regiãozinha que eu perdi. E aí, depois, a minha DNA ligase vem unindo os nucleotídeos, né, um do ladinho do outro, onde eu tinha aquele nick, onde eu tinha aquele cortezinho. E aí, eu tenho lá a minha sequência montadinha, contendo o exon 1 ligado no exon 2. E assim sucessivamente, né? Eu posso fazer essa mesma lógica, esse mesmo esquema para os 4 exons aí, para os 51 exons, né? Que a minha
que o meu gene do colágeno tem. Tá? Eu vou ter que ir montando assim, dessa forma. Só uma coisinha aqui. Beleza. Então, fiz a minha reação, uni todos os segmentos. Depois vou enfiar esse conjunto de segmentos, né, que agora vai estar unificado depois da reação que eu fiz. Ligar ele no vetor, as duas pontinhas. Vou ter lá agora meu vetor capaz, né, trazendo a informação de como produzir a proteína do colágeno. Tá? E nenhum intron, então nenhuma parte do gene que não seria útil para a produção da proteína. Ok? Depois é só enfiar esse vetor dentro da minha bactéria de interesse. Essa imagem aqui é exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês, tá? Só tem um linkzinho aqui no final, caso vocês queiram ver um vídeo para esclarecer um pouquinho, né? Ficar mais claro aí, para vocês conseguirem imaginar, tá? O visual é importante na biologia, principalmente quando a gente está tratando de coisas muito, muito pequenas, porque é difícil de imaginar, né? Então, acho que os vídeos e as imagens são bem importantes para a gente conseguir entender. Beleza. Então, a gente viu uma maneira de eu gerar o meu gene, né? A minha parte que interessava lá. Cadê? Uma maneira que eu conseguia aqui. Uma maneira de eu conseguir unir sequências de DNA para gerar o meu gene de interesse. Só que a gente também consegue gerar um gene que a gente chama de sintético, a partir do zero. Então, se a gente parar para pensar, o primer, quando a gente está falando de PCR, ele é gerado em laboratório e ele é produzido através de reações químicas. Então, o cara vai lá, pega um A, liga esse A num C, depois liga esse A num T, liga esse A num G e vai desenhando lá o seu primer, a sua sequenciazinha de DNA fita simples, né, que você vai usar para fazer o PCR. Show. Se eu consigo desenhar o primer, eu consigo desenhar uma molécula maior, né, de DNA. É só eu fazer esses primers irem se encaixando uns nos outros. Então, eu consigo produzir uma molécula de DNA dentro do laboratório a partir do zero, sem usar nenhuma molécula de DNA molde, sem usar nenhum organismo vivo. Tá? Eu vou montar vários primers que se encaixam em sequência, utilizando exatamente essa mesma lógica daqui, né, de ter uma região de sobreposição, tá, de complementariedade nesse caso, onde os primers vão poder ir se encaixando um depois dos outros, tá? E gerar um DNA customizado, um DNA onde você decide quais letras que vão estar formando aquela sequência, tá? Então eu posso, por exemplo, inventar um gene, posso inventar uma proteína, quero uma proteína que tenha 50 glicinas, uma seguida da outra. Beleza, posso produzir isso. É só eu gerar lá a minha sequência de primer, fazer um encaixar no outro, pronto. Ah, eu quero gerar uma ATPase que é fluorescente, que no meio dela tem 5 aminoácidos diferentes. Eu posso, se eu quiser, gerar vários primers que se encaixam um no outro para formar a minha sequência de DNA, tá? Então, eu posso gerar proteínas customizadas, novas proteínas, e esse tipo de técnica me permite gerar DNA, né, sequências de DNA, para utilizar, por exemplo, nas terapias gênicas, que seria o caso ali da nossa da vacina da Pfizer, né? Mais ou menos. Não vou mudar o gene da pessoa, mas a ideia é basicamente essa, tá? Também posso usar essa ferramenta de montar o DNA da maneira que eu quero para otimizar o uso de códons. Isso vai fazer com que eu aumente a expressão desse gene de interesse, produza mais da minha proteína de interesse. Posso utilizar essa molécula de DNA sintética para sintetizar genes modificados, como um modelo de estudo de doenças. Então, posso pegar um gene saudável, né, usar como referência e inserir vários nucleotídeos lá no meio, utilizando esse encaixe de primer um depois do outro. E outra característica da possibilidade dessa técnica, né, de poder gerar uma fita de DNA sintética a partir do zero, é acelerar o processo de clonagem. Tá? Por que isso? Porque o trabalho que deu para a gente gerar essa sequência completa aqui foi muito, muito grande. A gente teve que extrair RNA, ou extrair DNA da célula,
montar o primer para fazer o PCR, amplificar para eu ter quantidade suficiente dessas sequências. Tive que fazer primer com a pontinha modificada aqui no final, né, para eles conseguirem se encaixar depois. Preciso usar uma DNA polimerase que seja de alta fidelidade, tá? Então não vou usar ATAC para fazer esse tipo de extensão aqui e nem para fazer esses PCRs iniciais aqui, né, que eu fiz nas minhas sequências, porque a ATAC vai introduzir um nucleotídeo no meio da sequência e eu não quero que isso aconteça. Então vou utilizar enzimas que tenham alto grau de fidelidade. E depois de montar isso tudo, eu ainda preciso pegar esse fragmento aqui, né, na verdade a junção dos fragmentos, e sequenciar para ter certeza de que a sequência está perfeitamente como eu queria. Então, ao invés de eu fazer todos esses processos, eu posso simplesmente montar uma fita de DNA sintética a partir do zero, com a sequência que eu quero, com os nucleotídeos que eu quero. Tá? Então, está aqui o exemplo visual de como isso aconteceria. A gente tem o primer montado em laboratório, tá? Vários primers diferentes, mas que tem regiões que são complementares entre si. Então, quando eu jogar todos esses primers numa mesma reação, eles vão se ligar, tá? E aí depois é só eu fazer uma reação de PCR normal, né? Colocar alguma DNA polimerase aqui de alta fidelidade, DNA Pol. E aí ela vai completar essas regiões das setinhas que ficaram faltando. Vou ter lá o meu fragmento, a minha sequência de DNA sintética, né? Com todos os nucleotídeos que eu pensei e planejei. A gente pode repetir esse processo várias e várias vezes, então dá para criar uma molécula bem longa de DNA. E depois simplesmente inserir essa molécula de DNA no meu vetor para transformar uma bactéria, né? Como é o nosso caso aqui do exemplo. A gente está querendo transformar uma bactéria para produzir colágeno, tá? Então eu tenho aqui os meus primers. O primer é um oligonucleotídeo, ou seja, uma sequência curta de nucleotídeos, que é fita simples. Então eu monto um primer para ser da fita complementar, outro para ser da fita principal. Um da fita complementar, outro com principal. Complementar, complementar, principal. E aí, como eles têm complementariedade, vão se ligar, né, nessas regiões aqui, onde eles se sobrepõem. Quando eu jogar a DNA polimerase, ela vai vir completando esses espaços vazios que tem aqui entre os primers, tá? Então, também vou usar uma DNA polimerase de alta fidelidade para não inserir nenhum tipo de erro aí. Tá certo? E por hoje é isso. Dúvidas? Fácil? Difícil? Foi tranquilo? Então, para entender isso daqui, eu tenho que gerar uma pontinha no meu primer que seja igual ao início da próximo fragmento, né, de DNA que eu quero unir. Isso daqui vai ser importante. Estou em pânico. Calma, sairemos vivos dessa disciplina. Garanto para vocês. Então, vou interromper a gravação por aqui, tá? Para ficar salvo.